Vamos então dar início à sessão. Meu nome é António Candeias, eu vou moderar esta sessão e dizer-vos que é com uma enorme satisfação que aqui estou, para mais porque é a primeira vez que estou no encontro após esta história da pandemia e tentar ter alguma normalidade nas nossas vidas, neste período assim muito complexo, é importante, e eu acho que para mim é uma enorme satisfação, de facto, poder estar numa sala a partilhar com pessoas e com os colegas os vários projetos que têm e as várias atividades que se desenvolvem. Vamos então dar início. Eu iria pedir aos oradores para, quando estiverem no púlpito, que tirem a máscara para poderem ver lá também de casa, porque fica um pouco estranho. Essa é também a razão pelo qual eu estou sem máscara. E dizer-vos também que quem quiser depois intervir, que temos um microfone, que só o faça quando tiver com o microfone. Tá bem? Então, eu iria então passar ao professor Carlos Fabião, do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, cuja apresentação será a investigação e valorização do anfiteatro da cidade romana da Maia, intervenção transfronteiriça num território de baixa densidade. Agradeço imenso. Carlos, por favor. E, entretanto, se chegar a colega Teresa Cunha Ferreira, só espero que me diga algum sinal para eu poder perceber se posso incluir ou não no programa. Muito obrigado. Bom, então, muito boas tardes. Muito obrigado pela vossa presença e vamos então apresentar muito brevemente um projeto em curso que tem mais ou menos este título, Investigação e Valorização do Anfiteatro da Cidade Romana da Maia, embora o subtítulo, que penso eu que é especialmente relevante, eu o tenha acrescentado para efeitos desta sessão, que é a intervenção transfronteiriça num território de baixa densidade. Este projeto é um projeto que envolve parceiros portugueses e espanhóis, associações locais, tanto portuguesas como espanholas, e tem o financiamento da Fundação La Caixa através do programa Promove. E vamos começar por explicar de onde é que partimos e porque é que faz sentido aquilo que o subtítulo que eu escolhi. Efetivamente, como toda a gente sabe, o nosso território é um território profundamente desigual. Aquele mapa que vem do lado esquerdo, que tem a ver justamente com a densidade da população. No entanto, se olharmos para o mapa do lado direito, que é o mapa dos sítios arqueológicos identificados presentemente em Portugal, e se este mapa fosse o mapa dos museus, monumentos e sítios, não era muito diferente, verificamos uma coisa extremamente importante, é que este património constitui um importante, vital, diria mesmo, recurso endógeno e que está regularmente distribuído no território. Daí que há, a meu ver, necessariamente sempre uma preocupação de cidadania em todo o projeto de investigação que se desenvolve nestes territórios e que passa naturalmente pela transferência do conhecimento e pela criação de valor nestes mesmos lugares. Segunda questão, porque é que isto é um projeto internacional? O nosso território de estudo é a antiga província romana da Lusitânia. Frequentemente, por razões várias, não interessa desenvolver, nós estabelecemos uma sinonímia entre Lusitânia e Portugal, que não é real. A província romana da Lusitânia situava-se, desde logo, a sul do Rio Douro e estava repartida por dois territórios nacionais atuais, o território português e o território espanhol, fundamentalmente a região autónoma da Extremadura. São dois, esta realidade em que estamos a trabalhar, basicamente o Alto Alentejo em Portugal, é extremamente interessante porque a comunicação e a ligação que temos à Extremadura é extremamente interessante porque trabalhamos a partir de uma dupla periferia. O Alto Alentejo é uma periferia dentro de Portugal, do Portugal atual,
e a Extremadura é uma periferia dentro da Espanha atual, cortada por uma fronteira política histórica, conhecida, mas que não existia na altura em que, ou no tempo das realidades históricas que trabalhamos. A cidade romana da Amaia, que se situa no concelho de Marvão, está relativamente próxima da que era a capital da província da Lusitânia, a Colónia Augusta Emérita. Daí que a Colónia Augusta Emérita tenha sido o centro de irradiação dos grandes modelos urbanísticos, arquitetónicos, técnicas de construção, etc., de que beneficiou a cidade romana da Amaia. Daí, naturalmente, a pertinência e a justificação desta colaboração. Temos, neste momento, uma reconstituição virtual da cidade romana. Essa reconstituição virtual partiu de um grande projeto europeu que se desenvolveu entre 2009 e 2013 de investigação não invasiva da cidade. Esse projeto, que prospectou de uma forma sistemática todo o território da antiga cidade romana, permitiu-nos ter esta perspectiva, que é uma perspectiva verdadeiramente única, digamos assim, no contexto da arqueologia da Península Ibérica. Termos a planta completa de uma cidade. É fantástico. Simplesmente, esta realidade que nós vemos corresponde àquilo que, tecnicamente, poderíamos chamar um palimpsesto. Ou seja, o que ali está é tudo aquilo que está debaixo do chão. Mas tudo aquilo não estava debaixo do chão ao mesmo tempo. Há uma espessura, uma diacronia da dinâmica desta cidade que só é alcançável através de métodos invasivos. O sítio em si é gerido presentemente por uma fundação, a Fundação Cidade da Amaia, justamente essa tal organização local que eu referia anteriormente, e que gera, no fundo, uma realidade que é um monumento nacional classificado desde 1949. É uma instituição de utilidade pública e desde 2013 que a Universidade de Lisboa passou a integrar também a estrutura da Fundação. O que é que estamos a fazer, ou o que é que estamos a fazer nestes últimos tempos? Tínhamos o urbanismo da cidade e a pergunta que se colocava era, e então, e os edifícios lúdicos que normalmente uma cidade romana tem? Existiam, não existiam, onde estavam? Tradicionalmente, pensava-se que naquela região, mais ou menos noroeste da cidade e fora da cidade, porque estes edifícios lúdicos são edifícios de grande dimensão, de grande estrutura, e, portanto, quando não são concebidos de raiz enquanto equipamentos dentro do tecido urbano, tendem a ser colocados fora da área urbana. Existiu, no âmbito do programa anterior de que vos falei, alguma prospecção na zona, mas que foi inconclusiva. Daí que tivéssemos procurado, efetivamente, desenvolver um programa de identificação desses mesmos edifícios lúdicos. Havia algumas ideias sobre a localização de alguns deles e daí que a primeira estratégia de intervenção no local foi, uma vez mais, uma estratégia não invasiva. Ou seja, em vez de andarmos a jogar à batalha naval, a ver o que é que encontrávamos debaixo da terra, através de uma estratégia não invasiva, partimos para a identificação do local. Tradicionalmente pensava-se que o teatro da cidade poderia estar situado mais próximo da zona da cerca urbana e um anfiteatro mais distante. Esta imagem foi publicada várias vezes, embora sem um fundamento real. Daí que a prospecção não invasiva tenha incidido nessas duas áreas e tivemos a surpresa de que no sítio onde se pensava que estava o teatro está, afinal, o anfiteatro. E no outro sítio, aparentemente, não há nenhum edifício lúdico em especial. Depois desta primeira identificação, produziu-se também um modelo de LiDAR para melhor perceber, porque a estrutura do edifício é uma estrutura complexa, como vamos ter a oportunidade de ver. A partir da prospecção geofísica, partimos depois, naturalmente, para a tal intervenção invasiva, que nos permite tomar conhecimento da estrutura do monumento. Apenas a título de exemplo, foi identificada justamente a porta principal do monumento, usualmente chamada, em termos técnicos, a Porta Triunfalis, embora aquilo que vemos tenha um ar muito pouco triunfal. O que nós identificamos, essencialmente, é uma subestrutura, o anel
que delimitava a arena e mais os cárceres, já vamos ver depois algumas imagens disso, porque o essencial da estrutura era uma estrutura de madeira. Só para terem uma ideia, este é o 5º anfiteatro que nós conhecemos na Lusitânia, e os anfiteatros romanos são normalmente anfiteatros de 2 tipos. Aquele que toda a gente conhece, o Coliseu de Roma, como é óbvio. Muitos conhecerão também o monumental anfiteatro da cidade de Mérida. Menos conhecidos são estes anfiteatros de menor expressão, que não têm uma edificação complexa, ou seja, são fundamentalmente edifícios de madeira, como é o caso do anfiteatro que está na aldeia de Bobadela, Oliveira do Hospital, e o anfiteatro da cidade romana de Cápara, hoje em dia no território espanhol, e o da Maia é o 3º anfiteatro desse tipo. E para vos ajudar a ter uma ideia, seria uma coisa mais ou menos assim. Este é um destes anfiteatros, é um dos anfiteatros de Carnunto, da cidade de Carnunto, hoje situada na Áustria, e que reproduz, no fundo, esta imagem, a estrutura do tipo de anfiteatro que nós temos na cidade da Amaia. O anfiteatro encostou-se parcialmente à cerca urbana, à muralha que delimitava a cidade, e temos neste momento identificada não só a porta, como a estrutura dos cárceres, ou seja, os compartimentos que estão junto à arena, com vão de acesso à própria arena, que eram os sítios onde estavam, enfim, as pessoas e os animais que participavam nos espetáculos. Eu costumo dizer na brincadeira, mas não há brincadeira nenhuma, diga-se de passagem, que é o anfiteatro com a melhor vista de toda a Lusitânia. Nenhum dos outros tem uma vista assim. É absolutamente fantástico. Neste momento temos delimitada boa parte da estrutura do edifício, que tem a sua complexidade, ou seja, ele apoia-se à muralha por um lado, como estão a ver, tem uma estrutura construída que é fundamentalmente em aterro em outra área e, finalmente, uma terceira zona que vamos ver de seguida, que é, digamos que, a realidade mais complexa, que é a utilização da frente de pedreira, de onde foi extraído o material de construção com que se fez esse anel, e o edifício está adoçado a essa frente de pedreira. Ou seja, do ponto de vista arquitetónico, é efetivamente uma estrutura com a sua complexidade. Apoia-se, como já disse, na muralha, e foi possível perceber, efetivamente, até agora, que a construção do anfiteatro é uma construção que acontece quando a cerca urbana já estava feita, portanto, quando a cidade estava já devidamente delimitada, o que não nos serve muito em termos de cronologia, e há um momento de amortização, e esse momento de amortização está bem definido pela construção de paredes de alvenaria que fecharam os vãos dos cárceres de acesso à arena. Ou seja, a partir do momento em que constroem aquelas paredes de alvenaria ali, os cárceres perderam o efeito. Não sabemos muito bem em que é que teria sido utilizado o anfiteatro depois disso, se teria sido um curral, por exemplo, ou outra coisa qualquer, na medida em que a estrutura continuaria de pé. É claro que, quando pensamos o que é que isto tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, eu diria que tem a ver com muitos destes objetivos. Porque, efetivamente, o que nós estamos a fazer, no fundo, para além da investigação e do estudo concreto do edifício romano, o que nós estamos a fazer é, no fundo, a criar uma atração, um ponto gerador de riqueza local. Uma riqueza que, notem bem, não se expressa de uma forma direta, não se vende o anfiteatro, nem tampouco um eventual merchandising que se venha a fazer justifica isso, mas temos que pensar que, ao criar uma estrutura de atração na zona, estamos naturalmente a dinamizar as ofertas turísticas. Não está aqui ainda no programa, mas está obviamente no nosso horizonte também a reutilização do edifício, ou seja, devolver o edifício à sua função primitiva, que é um espaço de espetáculos, não propriamente para promovermos lutas de wrestling, nem muito menos lutas com animais, não é verdade? Muito pouco populares hoje em dia, mas efetivamente aquele espaço
tem um imenso potencial, até pela sua localização. Só para vos dar uma ideia, o grande Festival Internacional de Teatro Clássico, promovido em Mérida, e que está a ser inaugurada, a edição deste ano está a ser inaugurada neste momento, está descentralizado. O grosso dos espetáculos continua a ser em Mérida, mas já faz espetáculos, por exemplo, no Anfiteatro de Capara ou no Teatro de Medellín. Ou seja, qual é o requisito básico para que aquele espaço possa ser utilizado? Que seja um antigo edifício lúdico romano. A partir daí, fazem-se esses espetáculos e reparem que não estamos a falar de nenhuma miragem. O diretor do Festival de Teatro Clássico de Mérida esteve há 3 anos em Lisboa, em reuniões na Direção-Geral do Património Cultural, precisamente para saber quais eram as possibilidades de expandir o festival para Portugal. Para além de que existe um festival de música em Marvão, que está muito entusiasmado com a existência deste edifício. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa. Muito obrigado pela excelente apresentação, Carlos. Eu passava então se alguém tem alguma questão que queira colocar, por favor. Mandaram-me apagar isto. Ok. Mandaram-me apagar Meu nome isto. é Sara Cura, do IPL. Primeiro queria-lhe agradecer a apresentação. Eu gosto muito da Amaia. A primeira vez que visitei foi há mais de 20 anos e fiquei, com certeza que agora está muito diferente, e fiquei tão impressionada. Aliás, a zona é lindíssima, Marvão é fabuloso. E o projeto também. E eu queria lhe perguntar, porque referiu, e bem, que o património, que é um recurso que está distribuído de forma uniforme no nosso território, é efetivamente um recurso endógeno e até disse vital. Completamente de acordo. No final da sua apresentação falou de o anfiteatro poder ser um ponto gerador de riqueza local, nomeadamente funcionando como uma estrutura de atração. Bom, então, mas assim, estamos a falar sobretudo de turismo, não é? Atração turística, eventualmente. Em sentido lato, sim. Em sentido lato. Mas houve outra coisa muito importante. Mas já agora só esclarecer, dentro do que possamos entender que é a frequência do Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida ou a frequência do Festival Internacional de Música de Marvão. Se entendermos o turismo nessa perspectiva... Ok, sim. Mas a pergunta é, nos territórios de baixa densidade, e eu por experiência própria conheço-os bem, grandes desafios que temos, para além de ter momentos de grande atratividade turística, é, por um lado, a fixação da população, que foge do interior, e por outro, há muitos desafios no interior, infelizmente, e por outro, o acompanhamento permanente, em termos de qualidade e dignidade de vida, às populações envelhecidas. Porque, por um lado, são regiões que não têm jovens, os poucos jovens saem de lá, os que ficam são idosos, alguns com mais autonomia, outros com menos, muitos fragilizados, isolados, etc, etc. Há no vosso projeto estratégias, atividades, ações que também contribuam para estes desafios do interior. Isto pensando em pessoas. Turismo é pessoas, atrair pessoas, deixam riqueza, mas depois vão-se embora. E os que lá estão, como é que beneficiam deste foco gerador de riqueza? Naturalmente não nos cabe a nós, nem temos capacidade para programar esse tipo de situações. Aquilo que fazemos, isso sim, é, por um lado, trabalhar em estreita colaboração com o município e trabalhar também em colaboração, no sentido da disseminação
de informação e tudo mais, com a atividade empresarial turística existente na zona. Para além, obviamente, de existir um programa depois de visitas escolares do distrito, não somente disso, enfim, todo um conjunto de situações de divulgação que se fazem. Eu percebo a questão, mas eu vejo-a neste momento e num curto prazo da seguinte forma: não é o sítio arqueológico nem o museu que gerará mais emprego do que aquele que já gerou. E, apesar de tudo, tem 4 pessoas contratadas permanentemente, 4 pessoas que são funcionários, digamos assim, da Fundação. Mas este tipo de dinâmica faz com que cresçam, naturalmente, como tem crescido a oferta turística. Ao crescer a oferta turística, crescem as possibilidades de emprego para a população local. Isto no curto prazo, como é óbvio. Não vejo grandes hipóteses de conseguir outro tipo de intervenção. Muito obrigado, Carlos. Eu tenho só uma pequena questão. Sendo uma estrutura o que existe atualmente é apenas a parte estrutural de pedra, mas quer uma estrutura com madeira, encontraram os negativos dos postes de madeira? De momento, não. O que temos, fundamentalmente, que mostrei naquele diapositivo, temos cravos de ferro, muitos cravos de ferro pela superfície. Mas estamos ainda no princípio. Isso podemos estudar. Estamos ainda no princípio, claro. Então, não, mas é só dizer também que o projeto da AMAIA, de facto, é um projeto que tem uma dimensão social também importante. E o próprio campus é também um campus experimental, onde, enfim, a Universidade de Lisboa, neste momento, tem uma presença muito forte, até porque dinamiza todas estas atividades de campo, mas onde também participam outras instituições, e o objetivo é até trazer o Politécnico de Porto Alegre também para este projeto, que faz todo o sentido que seja um projeto também de região, e essas dimensões sociais também, obviamente, têm que ser contempladas. Obrigadíssimo, Carlos, mais uma vez. Eu não consigo desligar isto. Não? Não. Tá bom. Espera aí, já consegui, pronto. Então, eu queria só saber se a colega Teresa Cunha Ferreiras está na sala. Não estando, eu passaria então ao próximo colega, o Dr. Carlos Natal, do Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes, que vai apresentar uma comunicação intitulada Cineclube EA, Empório Armani, Fundação Eugénia de Almeida, também podia ser também. A programação cinematográfica como estratégia pedagógica e de sustentabilidade. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Antes, eu, precavido pelos 10 minutos, escrevi um breve texto e vou lê-lo, espero que tenha tempo então de o ler de forma um pouco mais pausada, para que, se calhar, parar em alguns momentos para se tornar mais claro. Queria apenas, como ponto de partida, dizer uma coisa que pode não ficar clara ao longo da apresentação, que é explicar um pouco o meu ponto de vista sobre este projeto. Ou seja, o que acontece é este Cineclube EA, ou Cineclube da Escola das Artes, é um cineclube, como vocês vão ver, que existe desde 2018, e a minha tarefa foi, enquanto recém-investigador contratado, ter na Universidade Católica foi o de, entre outras coisas, acompanhar o projeto e, sobretudo, a transformação deste projeto. E, portanto, o meu olhar é um olhar um pouco ainda, é um olhar simultaneamente exterior em relação ao passado do Cineclube, mas estabelecendo um apoio, sobretudo nos últimos meses, desde novembro de 2020 até à atualidade, no sentido de uma transformação lenta e progressiva deste projeto. E já vos vou explicar em que é que consiste essa transformação. Mas posso-vos dizer genericamente que, pegando no final da intervenção do professor Carlos Fabião, que era dizer-vos que uma das estratégias ou um dos objetivos é precisamente enquadrar este Cineclube nestes dois objetivos de desenvolvimento sustentável, por um lado a educação de qualidade e por outro lado as cidades e comunidades sustentáveis. Já vou explicar um bocadinho mais
Em que sentido? Bom, vamos ver se isto funciona. Exatamente. Bom, o Cineclube, portanto, EA, da Escola das Artes, da Universidade Católica do Porto, surge então em 2018, pela mão de 2 alunos de licenciatura em som e imagem, e como um projeto ligado à Associação de Estudantes. A Escola das Artes tem como áreas principais de licenciatura, o som e imagem, a conservação e restauro e, mais recentemente, a partir deste ano letivo, o cinema. Isto além de vários mestrados, pós-graduações e doutoramentos em várias áreas conexas. Assim, naturalmente, o Cineclube teve e tem como primeiro objetivo proporcionar aos alunos uma oferta de programação cinematográfica gratuita que complemente a sua aprendizagem e, sobretudo, ajude na orientação e busca de referências cinematográficas aos jovens artistas e cineastas em formação. Importa, como já disse um pouco no início, distinguir 2 momentos na vida do Cineclube, antes e depois deste ano letivo, 2020-2021, que é a data de arranque da nova licenciatura em cinema, Da primeira fase, entre 2018 e 2020, eu gostaria de destacar alguns exemplos da atividade do Cineclube. Em março de 2018 arrancaram as sessões regulares no Auditório Lídio Pinho, vocês veem aqui nas imagens, situado na Universidade, com os filmes Easy Rider, Dennis Hopper e a comunidade da realizadora Salomé Lamas, que é uma realizadora que tem mantido uma relação próxima com os projetos da Escola das Artes. Nesse mesmo ano, foram programados ciclos de animação, com apresentações de filmes premiados no Festival Cine Anima e também feitos já no contexto da escola, bem como um ciclo de cinema americano e um panorama de vários curtas de outros realizadores portugueses. No ano seguinte, 2019, de destacar a vinda ao Cineclube de vários autores importantes, quer nacionais, quer internacionais, para apresentar os seus filmes como Judy Mack, Gabriela Brantes ou Leonor Teles, só para dar 3 exemplos. E também, nesse ano, a programação de ciclos dedicados ao meta-cinematográfico, à ideia de crescimento, ou coming of age, e outro com enfoque na cidade do Porto. 2020 já foi o ano de uma carta branca ao artista Diogo Evangelista e de uma retrospectiva de algumas curtas do realizador Carlos Conceição. Este é um dos postas produzidos para essa ocasião, que esteve presente para apresentar as sessões, e de uma mostra também, nesse ano, de novos talentos portugueses formados na Escola Superior de Teatro e Cinema, a STC, bem como outra de realizadores também formados na Escola das Artes, mostrando filmes de, entre outros, José Magro, Kyle Souza ou Gonçalo Loureiro. Em abril desse ano, as sessões tiveram forçosamente que passar online, tendo em conta a situação de pandemia global de Covid-19. Em fevereiro deste ano, 2021, é o período que marca esta nova fase do Cineclube, sobretudo então por 2 razões. A primeira tem a ver com o início do apoio daquilo que era até então um projeto meramente dos alunos e passou também a ter o apoio institucional da própria escola, da Escola das Artes, e aproveitando também o início da licenciatura em cinema na Universidade. Esta nova oferta ao nível da formação impulsionou a decisão de tentar conceber o Cineclube como um espaço múltiplo. Por um lado, manter a relação complementar de visionamentos, de que podiam desfrutar os alunos da Escola das Artes, mas, por outro, procurar que, a par de outras áreas da escola, como, por exemplo, a curadoria de exposições com uma dimensão pública, apelativa ao público especializado fora do contexto universitário, se pudesse então passar a conceber o Cineclube também como um polo cultural que trabalha a programação cinematográfica, não necessariamente só para o contexto da universidade. A segunda marca de viragem do Cineclube prende-se com a tentativa de lhe dar uma presença digital mais forte, própria, com a criação de um website, estou a dar alguns print screens do website, onde podem ser consultadas as informações sobre todas as atividades presentes e futuras do Cineclube. Isto é, procura-se que este site funcione como programa das atividades, mas também como repositório. Vemos aqui à direita, por exemplo, a parte do arquivo. Este é o arquivo mais recente ainda, destas últimas atividades apenas, e ainda ao qual se possa aceder a um conjunto de textos de natureza crítica, que não se consegue ler, mas só para verem qual é o layout do site,
um conjunto de textos de natureza crítica e reflexiva. A par desta nova remodelação está naturalmente uma presença online mais marcada, com a divulgação de todos os eventos nas redes sociais, canais de divulgação da universidade, sendo que de futuro se complementarão estes com outros que ramifiquem o apoio de forma mais intensa, no sentido de construir uma maior visibilidade pela cidade do Porto. Ainda desta visibilidade faz parte a realização de pequenos vídeos promocionais de ciclos. Nós temos alguns print screens, nós não terei tempo de mostrar os vídeos, e de pequenas apresentações digitais dos filmes a ser exibidos com convidados e programadores do Cineclube. Gostaria agora de abordar a relação entre a metodologia do Cineclube e uma certa ideia de pedagogia em torno da programação, exibição, escrita e reflexão sobre cinema. Eu penso que é possível encontrar 4 eixos em torno deste trabalho pedagógico. Em primeiro lugar, o Cineclube trabalha em torno da experiência em sala, acreditando que este, entre aspas, ritual, ou se calhar sem aspas, é o que melhor concretiza a dimensão fenomenológica da experiência emotiva em profundidade, sem interrupções, de modo a distinguir os elementos que compõem a linguagem do cinema. Em segundo lugar, a pedagogia do Cineclube trabalha sobre a herança do cineclubismo português, que são historicamente fóruns privilegiados de discussão cinéfila. Segundo Paulo Granja, um especialista nesta matéria, um grande contributo dos cineclubes em Portugal foi o de legitimar o cinema como arte. Como escrevi na minha própria tese de doutoramento, os cineclubes sempre viveram divididos, por um lado, entre uma cinefilia popular e uma cinefilia erudita ou intelectual, que procurava ver e discutir os filmes, de acordo com as suas dimensões artística e estética. Estas duas ideias conjugadas deixam não apenas perceber porque é que os cineclubes se tornaram propícios a uma dimensão pedagógica do cinema como arte, mas como foram também sendo uma forma alternativa de educação para o cinema. O Cineclube da Escola das Artes procura então estimular a atividade de programação, quer numa vertente de transmissão ao público, quer numa dimensão mais performativa e criativa. Esta última, o que é que implica? Implica incitar os seus membros, particularmente os alunos, como é evidente, a dominar a mecânica, os gestos da programação cinematográfica, o que implica a escolha, entre outros, a escolha de um conceito, a seleção das obras, o raccord ou ligação que estas fazem entre si e o ritmo das sessões e dos visionamentos como um todo, etc. A programação é uma atividade que, pela sua natureza, implica o visionamento e a descoberta de muitos filmes e autores, a procura de constituição de universos de ligação afetivos, intelectuais, entre as obras, isto é, passar da experiência individual da obra, do filme individual, à integração deste numa estrutura cognitiva de memória e cultura, e uma seleção que acaba por ter um papel de uma, entre aspas, crítica de cinema imanente porque feita com as próprias obras. Não feita através de textos ou ensaios audiovisuais, mas pela criação de uma obra composta da seleção e associação ou contraste de outras obras, que consubstancia, como é evidente, uma visão crítica do próprio cinema. Em terceiro lugar, a Cineclube valoriza a ideia do debate em torno das obras. Assim, as sessões procuram ter a presença quer dos programadores, quer dos cineastas como convidados, estabelecendo uma ponte com a metodologia do ensino artístico levada a cabo na Escola das Artes, que privilegia a presença de artistas residentes, masterclasses e aulas abertas com artistas ao longo do ano letivo. No caso do cinema, poder ouvir e debater com os cineastas os seus filmes, refletindo sobre as suas opções estéticas e técnicas, é uma componente fundamental de uma aprendizagem teórica ou prática da sétima arte. Por fim, o quarto eixo pedagógico das atividades do Cineclube relaciona-se com a produção de textos de natureza crítica e científica. Por regra, todos os ciclos são acompanhados de um texto que o problematiza e contextualiza e de uma folha de sala escrita por um dos programadores ou pedido a um crítico, cineasta, professor ou estudante. Os textos são divulgados no site do Cineclube e são editados em papel como desdobráveis e colecionáveis. Estão aqui alguns dos primeiros a serem, isto já nesta nova fase do Cineclube. Subsequentemente, pretende-se que no final de cada ano letivo todos estes textos sejam compilados e editados numa publicação de natureza académica que refletirá as principais atividades do mesmo.
O que neste eixo se pretende é estimular pela escrita e pela leitura a expressão reflexiva e crítica em torno das imagens e dos sons. Neste sentido, a crítica de cinema desempenha um papel importante na formação de um gosto e de uma cinefilia, que pode ser vital, mesmo no caso dos estudantes mais inclinados a uma dimensão prática da sua arte. Passando em revista a programação desta nova etapa do Cineclube, a partir deste novo ano letivo, ela arrancou apenas em fevereiro, devido à pandemia. As sessões decorreram online até meados de abril, o que foi uma limitação grande a alguns dos propósitos iniciais do reinício do projeto, da transformação do projeto. Mesmo assim, fizeram-se ciclos em torno da ideia de monstro no cinema, só dar alguns exemplos: terror no feminino, incursões experimentais e a exploração do corpo. Tivemos a presença, em alguns casos virtuais e noutros já físicos, dos artistas e cineastas Diogo Costa Amarante, Diogo Tudela, Matias Pinheiro, que ele atualmente está no Porto, numa residência artística, convidados então a programar, nestes últimos casos, cartas brancas. Como sessões especiais, destaque para a presença de João Pedro Rodrigues, que veio apresentar o filme O Ornitólogo, e também da realizadora e doutoranda Bárbara Bergamaschi, que programou um conjunto de curtas contemporâneas brasileiras em torno dos espectros coloniais, em torno da ideia de espectros coloniais. Passaria finalmente então a abordar o outro pilar que define os objetivos do Cineclube da Escola das Artes, o da sua dimensão mais exterior, ou virada para uma ideia de sustentabilidade. Nesta dimensão, o Cineclube pretende constituir-se como polo agregador, procurando dialogar com outras instituições culturais na comunidade portuense. Este objetivo teve este ano um sério revés à sua aplicação concreta, devido às sucessivas ondas de pandemia e consequentes confinamentos e fechamentos de cinemas e outras instituições culturais, o que tornou impossível produzir um calendário em cooperação e diálogo com estas instituições. O problema pôs-se mesmo na relação com a própria comunidade universitária. O arranque do segundo semestre, com sessões online, colocou o desafio de pensar as estratégias de fidelização de público, mesmo no caso dos estudantes, de congregação em torno de uma comunidade que ganharia o gosto a reunir-se uma vez por semana, mas sempre, inicialmente, teria que ser em modo digital. Embora existam várias plataformas digitais que possibilitam a exibição de filmes, o objetivo foi o de recortar este espaço da vertigem das redes sociais e colocá-lo antes, estas sessões, numa sala digital à parte, de dimensão ritualizada, e que permitisse esta ideia de evento especial. E deste modo estimular um visionamento atento, em profundidade, de cariz comunitário, minimizando os efeitos da dispersão da atenção. Uma das estratégias de engajamento utilizado foi pedir aos espectadores do Cineclube que partilhassem as suas imagens nos seus ecrãs de visionamento no final da sessão. Estas são algumas das imagens. Utilizámos uma plataforma não muito conhecida, ou se calhar, pelo menos para mim não era a altura, a plataforma Cosmi, que permitia então o visionamento sincronizado de um filme com a entrada aberta apenas a quem tivesse o link da sessão, evitando esta coisa de entrar e sair de repente e não fazer parte da experiência, digamos assim. Para concluir, o desafio para o próximo ano letivo é duplo. Por um lado, manter a relação interdisciplinar da sua programação, relacionando-se com outras atividades culturais que fazem a vida da Escola das Artes, como por exemplo Spring Seminar, que é todos os anos na altura de maio, Summer School, vai ocorrer agora a nova edição presencial ou mista em julho, e também o seu ciclo de aulas abertas, que normalmente decorre no segundo semestre. São as principais, mas ao longo de todo o ano existem masterclasses e residências artísticas. Portanto, um dos objetivos é continuar a relação e convidar alguns destes artistas a poderem partilhar, do ponto de vista da programação, a sua atividade no Cineclube. Por outro lado, dialogar então, esperemos nós que seja possível a partir deste próximo ano letivo, com outros polos culturais na cidade, como exemplo a Casa do Cinema em Serralves, o Cinema Trindade, Passos Manuel, outros eventos como o Festival Porto Pós-Doc, Curtas Vila do Conde, entre outros. O objetivo é então fazer da cidade do Porto uma cidade do cinema, e isso passa por uma interligação multidirecional, ou seja, exportar as suas ofertas nas relações com outros espaços e instituições, bem como acolher esse público para as atividades do Cineclube, transformando a oferta de programação e exibição de cinema na cidade do Porto num circuito com várias etapas, cada uma delas mais complementar do que concorrencial. Pronto. Obrigado.
Passo então agora a palavra aos colegas que estão... Está a fechar isto? Se não isso, né? Sim, sim. Muito obrigada. Terminou ali com um slide que dizia arte e ciência. Sim. E a minha pergunta era, para além daquilo que fazem no vosso próprio, no Cineclube e no vosso próprio espaço, os vossos alunos, investigadores, fazem residências artísticas noutros espaços de ciência, de produção de ciência, e trazem isso com eles, ou é algo que ainda não fazem? Eu, como estou mais dentro da parte da Escola das Artes, não tenho muito bem, e como sou relativamente novo na universidade, não sei se serei a pessoa mais adequada a responder a esta questão. Eu creio que sim, não lhe consigo dar exemplos concretos, mas creio que sim. Eu sei que o que acontece é, há um trabalho ao longo da formação para que haja este intercâmbio com várias instituições, no sentido dos alunos também poderem ir estudar e trazer qualquer coisa para a universidade. Pronto, isso eu sei. E acontece, por exemplo, no caso deste exemplo que eu dei da sessão especial da Bárbara, é uma aluna que está a fazer doutoramento no estrangeiro e que veio cá, está a trabalhar cá, num acordo com a Universidade e com a Escola das Artes, por exemplo. Isso é um exemplo que agora surgiu e que é concreto da vida do Cineclube. Mas creio que sim, creio que a resposta é sim. Não consigo dar-lhe exemplos concretos agora aqui, mas creio que sim. Muito obrigado. Eu tenho só uma pequena questão, que é mais um comentário. Com a questão da pandemia, não é? Vocês têm alguma noção de quem são os vossos públicos hoje em dia, uma vez que há esta questão da plataforma digital? Já fizeram algum estudo sobre quem são os vossos públicos e de que forma é que isso pode dinamizar o vosso Cineclube? E outra questão que eu não sei se é uma questão, é se há alguma questão em relação aos direitos de autor, pelo facto de ser transmitido online. Boa questão. Na verdade, a primeira questão, nós, inicialmente, a ideia foi sempre trabalhar no formato presencial. E dentro do formato presencial já tínhamos uma ideia, no passado, antes desta pequena transformação do Cineclube, já tínhamos uma ideia do público-alvo, que era sobretudo de estudantes, e é uma coisa que queríamos alterar. Mas queríamos alterar não no sentido também de nos arriscarmos a poder ser um evento que pudesse agregar, como é que eu hei de explicar isto? Ser aberto de forma a pudesse criar ruído e destruir a ideia do próprio evento. O que é que eu quero dizer com isto? Que queríamos que o evento, sendo público, não fosse aberto de forma muito imediata, ou seja, que colocássemos um link, por exemplo, numa rede social e qualquer pessoa entrasse e saísse. Pronto, queríamos evitar isso. E, portanto, o que aconteceu foi que, através das plataformas de redes sociais, através da universidade, foi sobretudo a comunidade escolar, a comunidade universitária, que teve acesso a esta informação e que coincidiu com esta ideia de público nesta fase. Agora, creio que esse trabalho de saber quem é o público deveria ser feito do ponto de vista digital, se de facto a estratégia do digital se tiver que manter nos próximos anos, não é? Para já, enquanto estratégia digamos assim, quase excepcional àquilo que se pretende para o Cineclube, a ideia que temos é que o público foi, sobretudo, um público chamado por estas redes de publicitação através da universidade. Em relação à questão dos direitos de autor, esse é exatamente um ponto fundamental na passagem, eu creio, nesta dimensão mais exterior do Cineclube. Ou seja, enquanto que nós estamos a trabalhar no contexto universitário, existem, como é evidente e como sabem, existe um sistema que permite não mostrar no contexto educativo e, portanto, não há propriamente uma estrutura de produção que vá atrás
dos filmes e que vá pagar, o que não quer dizer, no caso no passado por acaso isso acontece, mas por uma questão também porque convidamos o realizador, no caso dos filmes portugueses, normalmente isso já aconteceu no passado, ou seja, vamos falar com o realizador e às vezes ou pagamos um valor pela passagem do filme, ou então convidamos o realizador a vir e a mostrar o seu filme, e, portanto, mas estamos, entre aspas, protegidos, estão todas as universidades protegidas por esta ideia de contexto educativo e pedagógico. Contudo, esta transformação do Cineclube e a sua abertura vai necessariamente, não tive a oportunidade de explicar, explico agora, vai necessariamente implicar uma transformação a esse nível, ou seja, ao nível desta estrutura, no fundo, de produção, e trabalhar nesse segmento, se calhar até mais próximo daquilo que é um pequeno festival ou um pequeno evento, como é evidente que tem toda uma estrutura por trás para assegurar os direitos de autor e da exibição. Bom, vamos então passar agora, muito obrigado novamente, vamos passar então agora à próxima apresentação. Eu chamaria então os colegas Cristina Brito e Gonçalo Lopes, do Centro de Humanidades, que irão apresentar a Cátedra Unesco sobre o Património Cultural dos Oceanos, uma rede em crescimento, e será o Gonçalo Lopes que irá fazer essa apresentação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar cumprir, acho que vou cumprir mesmo os 10 minutos, que eu tentei ser bastante pragmático. Queria começar por agradecer a oportunidade de estar aqui a fazer esta apresentação e de partilhá-la convosco. Eu sou Gonçalo Lopes, sou investigador do CHAM. A minha colega Cristina Brito, além de colega, é também diretora do CHAM. Ela, sobre o CHAM, irá falar mais tarde noutra apresentação. Eu vinha falar sobre a Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos, e também abordar um caso de estudo muito específico. Neste caso foi o meu tema de doutoramento, é o meu tema de doutoramento. Eu sou também investigador, sou bolseiro da FCT e estou no meu último ano de doutoramento. A Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos, foi atribuída pela Unesco em 2016 à Universidade Nova de Lisboa e é desde então coordenada pelo professor Dr. João Paulo Oliveira Costa. Acaba por ser, desde o seu início, uma rede de instituições transatlânticas que visa estudar sobre as mais variedíssimas formas o património cultural e natural, tangível e intangível dos oceanos. Nesse sentido, tem como principais objetivos a investigação científica, mas também tem outros vetores, como por exemplo a formação e a educação, para vários tipos de público diferente, e também uma componente de disseminação e de sensibilização patrimonial. Nesse sentido, também promove e integra uma série de atividades relacionadas com o património cultural subaquático, o património cultural dos oceanos, a história e as humanidades ambientais, e acaba por conseguir unir diferentes áreas das humanidades com um foco muito específico no património cultural. O caso específico do Boa Vista 1. O navio Boa Vista 1 é um navio que foi descoberto em 2012, na zona ribeirinha de Lisboa, por baixo da atual sede do grupo da EDP, entre a Avenida 24 de Julho e a Rua Dom Luís I. Era um contexto urbano típico, ou seja, muito, muito complexo, com várias realidades diferentes. Destacamos aqui só algumas. A Fábrica do Gás da Boa Vista, que colaborou durante toda a segunda metade do século XIX e também a primeira década do século XX, até à grande explosão de 1914. Por baixo encontravam-se níveis relacionados com o aterro, que foi iniciado em 1855, ali as estacas e os vários estratos que se podem observar, e por baixo então os níveis onde foram detectados quer o Boa Vista 1, quer o Boa Vista 2. Referir só que a designação, em arqueologia costuma-se dar a designação aos navios apenas quando se sabe mesmo que se trata daquele navio em específico. Quando não se sabe, tentamos dar uma determinada zona, neste caso a zona da Boa Vista, 1, 2, 3, neste momento vamos no 9, a lógica é essa. Para tentar explicar um pouco todo o trabalho desde o início até ao fim, há sempre uma componente de registro de campo, bastante complexa e que aqui vai parecer muito rápida e simples, mas que não o é. Hoje em dia, com as tecnologias, prende-se muito com fotogrametria, mas também com fotografias de pormenor, com modelos digitais de terreno, consequentes desenho vetorial, que
tudo junto nos permite ter uma boa percepção do sítio arqueológico. Relativamente ao navio em si, iniciámos o processo de limpeza e de registro das madeiras, que basicamente é feito com água e com pequenas ferramentas, sempre com o objetivo de limpar o melhor possível as superfícies das peças, de modo a que, quando se for fazer o registro fotográfico, a fotogrametria, se consiga detectar todo e qualquer detalhe que exista relativamente à sua concepção ou à construção do próprio navio. A fase seguinte é um pós-processamento, que hoje em dia, com uma série de softwares disponíveis, criam estas nuvens de pontos, que aqui trago um exemplo apenas, e que permitem, numa fase posterior, digamos que extrair este tipo de estampas, que, consequentemente, são desenhadas em formato vetorial, sempre em várias camadas, para se perceber os vários pormenores. O objetivo final é ter uma estampa deste género para todas as peças. Neste caso fizemos mais de 700 peças, eram mais ainda, isto é foi uma escolha seletiva daquelas que nos dariam maior volume de informação. A ideia é sempre olhar quer para aquele registro, quer para as fotografias de pormenor de terreno e depois da limpeza, sempre na perspectiva de tentar identificar pormenores que nos permitam chegar a uma zona de proveniência, ou seja, há determinadas características que nos indicam ou que nos apontam para uma área de proveniência de um determinado navio. Neste caso, e não querendo entrar em grande pormenor, o Boa Vista 1 possuía características tanto ditas de tradição mediterrânica como também de tradição ibero-atlântica, que basicamente se cinge às costas atlânticas de Portugal e de Espanha. Peço desculpa, referir aqui que talvez o aspecto mais interessante do Boa Vista 1 seja a identificação nesta imagem aqui, a identificação de uma fina camada de pelo que era composta por pelo de equídeo. É um caso muitíssimo raro mesmo em contextos internacionais, em contexto nacional é o único, e para navios do sul da Europa também é muito raro de acontecer, de se identificar. Como disse, além das características ibero-atlânticas, tinha também características do Mediterrâneo, também sem entrar em grandes pormenores. O uso exclusivo da pregadura em ferro é uma característica tipicamente mediterrânica, desde o século XIV até o século XIX, e os entalhes, que nós chamamos escarvas, que neste caso eram escarvas de dente, que também são típicas do espaço do Mediterrâneo. Paralelamente, olhámos para todos os materiais, que se calhar é aquilo que mais facilmente se identifica logo como pertencendo à arqueologia, não só numa perspectiva espacial, mas também numa perspectiva tipológica e de cronologia. Todos estes materiais que aqui apresento, é apenas obviamente uma amostra, nenhum deles estava diretamente associado aos navios, nem ao Boa Vista 1 nem ao Boa Vista 2. Serviram-nos essencialmente para conseguir balizar cronologicamente o navio, ou seja, o navio tem uma relação de anterioridade relativamente a estes materiais, porque estes materiais encontravam-se por cima, quer do navio Boa Vista 1, quer do navio Boa Vista 2. Tiveram essa função, digamos assim. Efetivamente, é uma pena. Esta pecinha aqui rodava, no meu computador aqui não roda. Pronto. O Boa Vista, os únicos materiais que efetivamente estavam associados ao Boa Vista 1 eram estas peças, são peças de poliame, essencialmente são roldanas que, juntamente com cabos associados, permite conferir movimento ao navio, ou seja, subir mastaréus, baixar velas, por aí fora. Eram as únicas que estavam em contacto direto com o casco da embarcação. Depois, salientar que nós, em arqueologia, a nossa fonte primária são sempre as evidências arqueológicas, mas isso não significa que não possamos recorrer a outros tipos de fontes, neste caso históricas, sejam elas escritas, iconográficas, cartográficas, fotográficas, para determinados contextos. Neste caso, optámos por fazer este exercício de tentar compreender a evolução da zona da Boa Vista através quer da iconografia, quer da cartografia, para compreendermos a própria evolução da zona, obviamente, e porque sabíamos que à partida iríamos chegar a este resultado também, que é, ou seja, vermelho tem a zona da fábrica de gás e a azul o ponto que corresponde à posição da Boa Vista 1. Como veem, quer nas imagens anteriores, quer nesta,
e até meados do século XIX a zona esteve parcial ou totalmente submersa, a partir dessa altura começa a figurar já em terra, já com fábricas, já com praças, já com todo um outro urbanismo diferente. Isto é a realidade atual e toda esta zona está em franca mudança. Trago este slide aqui, que espero que funcione. Ok, este está a funcionar. Porque é só para dar uma ideia de todo o trabalho que está por trás disto. Isto é muito rápido aqui, parece que é tudo muito efêmero, mas na realidade estão aqui milhares de horas de trabalho e, infelizmente, também muita água gasta. E é só para terem uma noção daquilo que está por trás, porque às vezes nós sabemos que as pessoas se queixam muito porque a arqueologia atrasa muito uma série de coisas. É para as pessoas perceberem que o trabalho que está por trás, não é porque nós queiramos demorar tempo. Ponto da situação relativamente ao Boa Vistão, aquilo que se consegue saber até agora e que à partida irei conseguir escrever na tese até ao final. A cronologia, à partida, será algures entre 1650 e 1750, com um grau de probabilidade de pertencer ao último quartel do século XVII maior, precisamente pela questão tipológica daquelas peças de poliamo que vos mostrei, que são muito características. Conseguimos perceber que o contexto esteve submerso até meados do século XIX, parcial ou totalmente, porque também estava numa zona de marés. Conseguimos perceber que não se trata de um naufrágio, aliás, praticamente nenhum dos navios que têm saído nas notícias e que recorrentemente são identificados, quase nenhum são naufrágios, são quase todos eles navios abandonados. O navio Boa Vistão foi abandonado na praia da Boa Vista, muito provavelmente fruto de duas situações. Por um lado, ou estava já em fim de vida e era um navio velho e acabou por ser abandonado na praia, ou até pode ter sido só abandonado fruto de uma tempestade ou uma intempérie, outra intempérie qualquer, que estão documentadas precisamente também naquele período que nós ali apontamos. Através do estudo daqueles pormenores construtivos, o que nós designamos como assinaturas arquiteturais, conseguimos perceber que era um navio de pequeno porte, cerca de 15, 20 metros, não mais que isso, que tem várias características de tradição mediterrânica, que tem algumas características de tradição ibero-atlântica. Ou seja, é um navio que não tem qualquer paralelo em lado nenhum, internacionalmente, na bibliografia disponível não existe, e que por isso mesmo também ganha um interesse maior, porque muito possivelmente será o início de um conjunto de navios que eventualmente começarão a aparecer, que terão este tipo de características e que nos apontarão precisamente para aquilo que escrevi aqui no final. Muito provavelmente é um navio ou português ou espanhol, e que terá sido construído segundo técnicas mediterrânicas, que era muito recorrente, ou seja, as técnicas migravam com os próprios movimentos das pessoas, as técnicas vão também atrás, e isto era super normal de acontecer. Para terminar, o navio Boa Vistão insere-se nestes três objetivos de desenvolvimento sustentável. O 11, mais por uma questão do âmbito onde surgiu, uma obra de requalificação da Frente Ribeirinha, numa lógica de mudança de cidade mais tecnológica, mais sustentável. A questão do 14 também, por uma questão da própria utilização dos recursos marinhos no âmbito da construção naval. E, por último, o 17, através da Catra e do próprio CHAM também, onde o Boa Vistão está inserido, possui toda uma série de parcerias que já existiam algumas, outras foram estabelecidas entretanto e que a qualquer momento poderão ser novamente acionadas, e era isto. Muito obrigado. Passo então a palavra aos colegas na sala, se tem alguma questão. Eu não entendo, eu tenho apenas uma questão. Acho fantástico o trabalho que desenvolvem, acho mesmo muito, muito interessante. Esperemos que não seja um navio como o Vasa, não é? Que não chegou a sair e que seja tão atípico. Não, esse teve azar. Bom, não, eu estava mal dimensionado. Eu queria só perguntar uma coisa. Houve necessidade de estabilizar as madeiras com algum tratamento químico ou não? Tendo em conta que a maneira como a pergunta é feita, a resposta tem que ser não. Por exemplo, ou seja, normalmente nestes processos, são as madeiras são colocadas dentro da água e depois são colocados químicos lá para dentro para tentar estabilizar. Sim. Neste caso, o que aconteceu foi que, como foram disse... só limpas? Não, ou seja, normalmente põe-se polietileno glicol para dentro. Sim. Pronto.
O que acontece é que neste caso não se fez absolutamente nada, porque as madeiras andaram de um lado para o outro, isto são processos complicados, porque depois isto estava pano para mangas. A questão, caso não tenham reparado, agora nos últimos meses apareceu mais notícias de um navio enorme que surgiu. Pronto, a questão é, os materiais arqueológicos normalmente precisam de uma zona para ficar armazenados. Sim. E neste caso específico são peças que são muito grandes. Bem. E que não há propriamente nenhuma instituição que os queira receber. Nesta investigação tem participado o CNANS ou não? Mais ou menos. Okay. Mais ou menos. Acabou por participar de forma indireta. Okay. Sim, na fiscalização, eventualmente. Muito obrigado, então, a todos. Obrigado. Eu passaria então agora a perguntar primeiro se o colega John Charles Willman está na sala. Não estando, é pena. Eu passaria então à colega Cristina Brito para apresentar o Centro de Humanidades. O Centro de Humanidades para apresentar o nosso mundo comum através da lente das humanidades, investigação, inovação e comunicação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada. Deixem-me aqui encontrar a apresentação. Sendo assim, e falando na sequência do meu colega Gonçalo Lopes, o que eu venho aqui hoje trazer-vos é uma visão geral daquilo que eu chamo, que é o Centro de Humanidades da Nova FCSH, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, faz atualmente e os projetos que tem vindo a desenvolver em continuidade e os que existem agora. Trago a apresentação em inglês, pensando que poderia estar algum colega que não fosse falando português na sala ou ouvir-nos, que nos possa acompanhar. Mas este é o nosso lema, é a forma pela qual nós nos orientamos enquanto investigadores, enquanto unidade de investigação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e que nos permite orientar o projeto que fazemos, que é olhar o nosso mundo comum, naquilo que somos parecidos, diferentes, mais próximos, mais afastados, através da lente das humanidades como um todo. E, portanto, o conceito de humanidades é muito lato, é muito vasto, é muito abrangente, e o que é que nos une nós somos uma unidade de investigação de grande dimensão, o que é que nos une, qual é o foco, qual é o fio condutor para fazer esta investigação, que é interdisciplinar e que é também interuniversitária, no sentido em que o CHAM está baseado na nova FCSH, mas também na Universidade dos Açores, ou seja, com polos que estão fisicamente, geograficamente distantes entre si e que na sua constituição têm 9 grupos de trabalho diferentes, 7 linhas temáticas. O que é que nos orienta? De que forma é que nós tentamos trabalhar em prol da investigação, da inovação, da comunicação e da disseminação de ciência? Montámos já há uns anos um projeto científico sobre o tema das fronteiras, pensar fronteiras, conceptualizar fronteiras numa abordagem relativamente larga. As fronteiras como um espaço de contacto, como um espaço fluido que aproxima e que afasta. As fronteiras enquanto geografia, mas também enquanto constituição de identidades e de entidades, também em termos conceptuais e ontológicos. Portanto, este olhar multifacetado das várias áreas que compõem as humanidades, embora com uma forte componente e, digamos assim, uma espinha dorsal da história, do passado das sociedades humanas, de que forma é que as fronteiras são vistas como uma zona de contacto ou como uma estrutura que nos permite compreender processos de interação, de disrupção, de novo de aproximação ou de afastamento entre indivíduos, entre sociedades, entre nações ou até entre espaços, entre ambientes, entre a realidade humana e a realidade mais do que humana. De que forma é que se faz o contacto, o que é que promove esse contacto e quais são as suas consequências. Portanto, a fronteira é uma divisão ou uma demarcação espacial, mas também intelectual e identitária. Então, no CHAM, o que nós tentamos fazer, enfim, baseados, como eu disse, aqui em Lisboa e em Ponta Delgada, é uma investigação de caráter global, que pretende dar resposta a questões atuais que nos preocupam a todos enquanto sociedade e fazê-lo de uma forma transcultural, não baseada apenas na nossa forma de ver o mundo a partir da Europa, mas a forma de ver o mundo a partir de diferentes pontos do mundo. De que forma é que nós nos cruzamos entre nós e de que forma é que diferentes sociedades olham ou não da mesma maneira para questões semelhantes ou outras.
Portanto, de uma forma muito colaborativa, interdisciplinar e multicultural, na verdade, o que nós temos no CHAM não são só preocupações de investigação globais, mas também investigadores que vêm de diferentes partes do mundo, cuja origem, cujas nacionalidades, a origem cultural é muito diversificada também. E é diversificada também a nossa abordagem científica. É uma abordagem transcronológica, ou seja, na longa cronologia, desde a antiguidade até quase ao tempo contemporâneo, mas, enfim, temos algumas áreas privilegiadas cronologicamente em termos de investigação e de projetos, mas temos também projetos que se desenrolam exatamente nesta longa cronologia. E embora a história seja uma área importante, e dentro da história, a história económica, social, história cultural, religiosa, a história ambiental, enquanto uma área emergente dentro das humanidades, mas também a arqueologia, que o Gonçalo nos trouxe aqui hoje e outros colegas também, a história da arte, o património, a memória, a literatura, os estudos críticos, a história das ideias, enfim, todas as áreas que mais ou menos podemos encaixar dentro das humanidades, visando efetivamente trabalhar em conjunto desde o ponto de partida, desde a questão científica, tentamos que os nossos investigadores de diferentes áreas comuniquem e consigam em conjunto ter uma linguagem comum para responder às questões científicas. Portanto, estamos em contacto com diferentes partes do globo, mesmo em situação de pandemia esse contacto tem sido possível. Se há 2 anos viajávamos muito, hoje em dia usamos muito o Zoom e, portanto, viajamos muito virtualmente e temos conseguido manter a ligação e as relações e as redes que sustentam a nossa unidade de investigação e temos também conseguido atrair financiamento, para além do Sistema Nacional, financiamento privado, da sociedade civil, financiamento europeu diversificado e tentamos ao máximo chegar mais além do que, enfim, à academia e aos nossos pares, com uma presença muito forte de extensão à sociedade, seja a nível das escolas e diferentes faixas etárias, como também ao mundo empresarial e a outras, digamos, faixas da sociedade. Trago aqui um mapa só para nos localizarmos em termos do que é a rede atual do CHAM. Eu tirei esta e as próximas imagens do portal de investigação da Nova. Não reflete a totalidade do que são as interações do CHAM. Há locais, há aqui partes do mundo subrepresentadas, porque isto basicamente está a alimentar-se a partir das publicações e de projetos e, portanto, dá mais peso a umas ligações do que a outras. Faltam-nos ali algumas relações fortes que o CHAM tem no Golfo da Guiné, nas Caraíbas, por exemplo, na Ásia, que não estão aqui representadas, mas, portanto, esta abertura ao mundo através, neste caso, das publicações que fazemos, dos projetos que temos, mas também dos nossos investigadores, cujas nacionalidades também estão um pouco espalhadas por todo o mundo. E as nossas redes de contacto que se fazem a nível nacional, com outras unidades de investigação dentro da nova FCSH, com outras instituições nacionais e com várias outras instituições espalhadas um pouco por todo o mundo. Exemplos da Cátedra Unesco Património Cultural dos Oceanos, que nos permite não apenas ter a chancela da Unesco, mas manter numa base quase diária uma relação com parceiros, neste caso do mundo atlântico, e que vem sendo fortalecida depois com o desenvolvimento de outros projetos e de outras redes internacionais. A nossa extensão à sociedade faz-se por via, enfim, atualmente, principalmente por via, do mundo digital e virtual, as redes sociais onde temos presença, através do YouTube. O YouTube até há muito pouco tempo funcionava como um repositório de informação, fossem de pequenos vídeos, de entrevistas. Atualmente é um mecanismo de trabalho e, portanto, permite comunicar, permite transferir informação, para além de se manter também um repositório onde podem consultar tudo aquilo que temos vindo a fazer. E, portanto, esta necessidade de utilizar as tecnologias digitais para comunicar e para fazer o nosso trabalho do dia-a-dia, calculo que seja comum a todos nós que estamos aqui hoje presentes e quem nos está a ver em casa, claro. E dizer que, também o Gonçalo terminou por dizer isso, o nosso colega Carlos Fabião também mencionou, as humanidades como tal, ou a cultura, ou o património cultural, não têm necessariamente um espaço próprio quando estamos aqui a falar dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, mas na prática tem um espaço em quase todos os objetivos. E é isso que nós temos tentado fazer, é ver qual é a forma em que, neste caso, as humanidades, como eu tenho estado a referi-las, podem contribuir para aquilo que são os problemas societais e ambientais dos dias de hoje.
No CHAM trabalhamos muito em prol das parcerias para a implementação dos desenvolvimentos, portanto, através destas redes que tenho estado a mencionar. A vida debaixo d'água, os oceanos, portanto, não vemos os oceanos apenas como os recursos vivos, os ecossistemas, mas tudo aquilo que existe debaixo d'água. Pode ser património cultural, pode ser memória, pode ser o imaterial, mas também o oceano e os seus animais enquanto agentes possíveis de co-construção de narrativas históricas, as cidades sustentáveis, as comunidades, o objetivo 10, a redução das desigualdades, que é algo que nos importa bastante, e obviamente uma educação de qualidade, mas poderiam estar aqui outros. Estes são aqueles que nos temos focado mais nos últimos tempos. Trabalhamos de um modo interdisciplinar e o que eu fiz agora foi trazer-vos alguns exemplos rápidos de projetos que estão a decorrer e o exemplo de um projeto que vamos iniciar muito brevemente. E alguns destes projetos, não todos, ou seja, no CHAM temos projetos que têm uma linha disciplinar muito forte, que trabalham com pessoas muito especializadas num tema, mas temos também projetos que são de charneira entre áreas científicas e entre áreas disciplinares e que procuram a aproximação de investigadores de diferentes formações. Alguns exemplos que eu trago aqui, para além do já mencionado, é um projeto RISE, que é o projeto Concha, que é sobre a construção, na época moderna, das primeiras cidades europeias no Atlântico, do ponto de vista dos europeus, mas também do ponto de vista das sociedades locais. E, portanto, é um projeto europeu. Trago o exemplo para mencionar 2 projetos financiados pelas EA Grants, o projeto Marine Lexicon entre Portugal e a Noruega e o Age Whale entre Portugal e a Islândia. Trago o exemplo do TechNec Empire, que é um projeto financiado pela FCT, portanto, pelo nosso Sistema Nacional. Temos vários outros projetos com financiamentos vários, do CHAM propriamente, ou privados, e mencionarei um projeto que se vai iniciar daqui a 2 ou 3 dias, que é o 4Oceans. É uma ERC Synergy Grant que conseguimos há muito pouco tempo, portanto, tem o seu início agora. Muito daquilo que fazemos e o ponto comum nestes projetos que eu trago, que os une, não é propriamente o seu tema, não são os seus investigadores, nem os interesses científicos por trás, está muito relacionado com a forma como apostamos nas humanidades digitais. De que forma é que tentamos transformar aquilo que é o passado das sociedades humanas, na sua enorme pluralidade, em algo que pode ser palpável e compreendido pela sociedade em geral, para além dos pares, obviamente. Ou seja, uma transformação do conhecimento para uma forma de comunicar que seja mais de fácil apreensão. Os exemplos que eu trago aqui neste slide dizem respeito exatamente ao projeto Concha e ao projeto Marine Lexicon. Por acaso temos uma demonstração no site do Encontro Ciência, portanto, se tiverem tempo vão ver essa e as outras demonstrações que estão lá, que são todas muito interessantes, mas que mostra exatamente isto, da forma como digitalizamos aquilo que estamos a trabalhar e fazemos esta produção e esta mostra digital daquilo que estamos a fazer. Seja materialidade, vemos ali 2 exemplos, seja fontes históricas, documentais, escritas com uma base de dados que está ali em cima, enfim, muitos outros exemplos. Outro exemplo é o que nós chamamos o Portal Rico, o portal de revistas de ideias e cultura, com sede no CHAM, e é um projeto que visa a digitalização e disponibilização das nossas revistas do século XX. Portanto, tem um conjunto alargadíssimo, é um portal, é um manancial de informação e uma porta aberta a estas revistas. Enfim, isto é apenas um exemplo de largas dezenas que estão disponíveis no Portal RIC, que nos permite consultar a informação, permite-nos pesquisar, enfim, são digitalizações com metadados associados e que, portanto, permite facilmente a um investigador que se interesse pelas temáticas particulares de cada revista ou de cada uma delas, ou, em geral, do tema das revistas ou das ideias do século XX, ter aqui a forma de as trabalhar e aceder às mesmas facilmente. O projeto TechNec Empire é um projeto da FCT, financiado em 2017, se não me engano, exato, e que pretende, enfim, é sobre arquitetura, história da arquitetura no Império Português, história da ciência, dos produtores, também desta arquitetura, da construção e da ciência, mas que pretende também
ir ao arquivo histórico, seja ele as fontes documentais, a palavra ou a materialidade ou a imagem, e resgatar a informação dos arquivos e transformá-la também disponível no mundo digital. E trabalha com uma série de bases de dados e de informação que tornam disponível e até trabalhada parte dessa informação. Entre outras coisas, trabalham com sistemas de análise de redes que permite verificar as ligações entre os indivíduos desta história que estão a construir ou os espaços. E por último, ainda tenho tempo, penso eu, falar do projeto For Oceans. O projeto For Oceans é um projeto que nos deixa muito felizes. Eu sou uma das investigadoras do projeto. Diz respeito à história humana da vida marinha nos últimos 2 milénios antes da industrialização. É uma bolsa em sinergia do Conselho Europeu de Investigação, a primeira em Portugal na área das humanidades, motivo pelo qual nos deixa muito orgulhosos, e vai permitir a uma equipa muito alargada de investigadores com base aqui em Lisboa, mas também em Dublin e na Noruega, trabalhar durante 6 anos e com recursos bastantes, trabalhar este tema, que é compreender o passado das populações animais nos oceanos a nível global e a forma como as diferentes sociedades humanas, de novo a nível global, exploraram, utilizaram, compreenderam estes mesmos recursos. Insere-se em senso lato na área das humanidades ambientais ou da história ambiental, ou seja, tem como objetivo e permite compreender o passado das relações entre as pessoas e os recursos que consomem. Há alguma coisa feita sobre esta área no que diz respeito aos recursos terrestres, àquilo que é o consumo, a exploração, o uso, a extração de recursos terrestres. Não há praticamente nada feito no que diz respeito aos recursos marinhos, e muito menos de uma forma, a uma escala global, como aqui pretendemos fazer. O que é que pretendemos saber? Como, onde, quando e como é que a exploração dos recursos marinhos, dos recursos vivos marinhos, foi de importância para as sociedades humanas? Quais foram os fatores ou as forças que desencadearam ou que permitiram esta exploração, e que fatores são esses socioeconómicos, culturais, mas também ambientais, climatológicos e outros, e quais foram as consequências para as sociedades humanas dessa exploração dos recursos marinhos, em termos do desenvolvimento das sociedades, em termos da produção de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia e outros. Nós vamos trabalhar 10 grupos taxonómicos, ou seja, 10 conjuntos de animais que foram importantes alvos da exploração humana, mas que foram igualmente importantes para as sociedades de uma forma transversal no globo e ao longo do tempo. Animais como baleias, manatins, salmão, bacalhau, enfim, tubarões e outros animais. Deixar aqui esta nota, que a nossa forma de trabalhar neste projeto especificamente coloca, como eu disse ainda há pouco, não apenas o ser humano, não apenas as sociedades humanas, mas também os animais no centro das perguntas científicas, e tentar perceber como é que esses animais, que foram ao mesmo tempo, que são seres vivos, que são recursos, mas também são símbolos, são objetos, são conhecimento, são imaterialidade, são literatura, são poesia, são arte, ajudaram na construção das sociedades, na sua implantação, no seu desenvolvimento, em alguns casos na sua desestruturação. E de que forma é que as relações entre os seres humanos e o resto do mundo não humano se fez, se impactou. Os exemplos que eu trago aqui, estas fotografias, estas imagens, são todas de manatins ou peixe-boi, e mostram imagens históricas, imagens recentes, mostram um objeto das coleções etnográficas de Coimbra, por exemplo. Ali em cima é um arpão feito de osso de manatim, e que mostra exatamente esta relação destas diferentes componentes de compreender estas interações e os impactos humanos na vida marinha. Porquê é que isto importa? Enfim, as bolsas do Conselho Europeu de Investigação permitem fazer investigação de base e, portanto, importa pelo conhecimento, mas também tem um impacto que é importante ser reconhecido. Temos a esperança que este projeto possa vir a informar, entre outros aspectos, a década para a ciência dos oceanos, 2021-2030, acrescentar à literacia dos oceanos e também
acrescentar ao valor das humanidades, neste caso para os oceanos, mas ao valor das humanidades para a construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais igualitária e com mais conhecimento e compreensão entre si. Termino mostrando um slide da Cham Conference, que é um evento que nós realizamos a cada 2 anos, é uma conferência internacional, vai realizar-se em julho próximo, em formato híbrido, um bocadinho à semelhança do que estamos aqui hoje a fazer, e as inscrições ainda estão abertas, portanto convido todos a verem o site. O tema é as fronteiras da humanidade, das pessoas e para além disso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Passo então a palavra aos colegas na sala. Sim, por favor. Boa tarde. Eu antes de mais, queria-lhe agradecer a apresentação e obviamente, dar-lhe os parabéns pelo For Science, porque para quem é da área das humanidades, como eu, ver um projeto com uma bolsa do European Research Council na área das humanidades é motivo de alegria. Sem dúvida alguma. Eu tenho uma questão que é uma curiosidade, se calhar até vai achar que não faz sentido, mas não há dúvida que o Cham é em Portugal, ou pelo menos daquilo que eu tenho pesquisado, para satisfazer esta minha curiosidade que lhe vou colocar, a instituição que mais trabalha naquilo que se tem chamado as humanidades ambientais. E, no entanto, nem eu vejo muito esta expressão, ou digamos que este campo, que em alguns países está muito em voga, ou muito desenvolvido, e que até faz um certo sentido, trazer as humanidades para as questões ambientais e a ponte entre as ciências, enfim, tudo isso, não usa essa expressão na apresentação do Cham, nem dos projetos, e eu gostava de perceber porquê? Porque, na verdade, os trabalhos são daquilo que eu acho que são as humanidades ambientais, mas não uso a expressão. Sim, eu por acaso acho que devo ter usado a expressão, se não usei história ambiental ou algo assim. As humanidades ambientais são, enfim, não são propriamente uma área disciplinar, são um conjunto que une vários especialistas e várias linhas de abordagem, e é muito fluida, ou seja, ainda é definida e conceptualizada de forma muito diferente em diferentes países do mundo, até naqueles que são mais avançados nestas áreas. O que nós fazemos exatamente é este olhar das humanidades, que pode ser da história, da literatura, da ecocrítica, da arte, história da arte, para as questões do ambiente e vice-versa. Daí eu também ter perguntado ao colega das residências artísticas, porque é algo que nos interessa muito ligar exatamente a estas diferentes artes. E, efetivamente, sim, está presente, não em tudo o que se faz no Cham, mas em alguns projetos que alavancam muito aquilo que nós fazemos, e é uma área onde trabalhamos e que pretendemos desenvolver nos anos que se seguem. O nosso forte dentro das humanidades ambientais diria que é a história ambiental, e temos que ligar exatamente a outras unidades dentro da faculdade, nomeadamente ao IELT e a outras, várias outras, também temos aqui uma colega de outra unidade, para tentar fazer esta ligação a outras áreas disciplinares e fortalecermos e tentar desenvolver esta área em Portugal, que está nos seus primeiros passos. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não? Queria novamente agradecer e dar por terminada esta sessão. Apesar de não termos tido todas as apresentações, acho que foi fantástico. Acho que foi uma sessão muito produtiva. Muito boa tarde a todas e todos, e nos veremos por aí. Obrigado.